tem de haver um reflexo na lei de bases. Consequências deste que é chamado por várias pessoas o sonho proprietarista, a diminuição progressiva até o desaparecimento do papel do Estado na definição de uma política pública, da política nacional de habitação, embora existissem políticas públicas, reforço, que era essa da proprietarização. Uma segunda, que é a garantia de um negócio rentável e de baixo risco para as instituições financeiras, a partir de receitas provenientes dos salários das diferentes classes trabalhadoras. Atenção a uma notícia que, por acaso, nós encontramos no La Vanguardia, 4 de fevereiro de 2019, que remetia para um estudo do Banco Central Europeu, em que se dizia que os ativos totais da banca em Portugal, este estudo eu não vi aqui publicado em Portugal, portanto, que os ativos totais, ativos imobiliários da banca portuguesa estavam na ordem dos 24%, que é bastante. Os espanhóis preocupavam-se já por ter os ativos, salvo erro, nos 20%, mas nós estávamos na ordem dos 24%. A terceira consequência deste sonho proprietarista, diria que é a constituição de um processo de controle social duríssimo, que equipara a necessidade do pagamento da prestação à necessidade de compras de bens essenciais, ou seja, as pessoas muitas vezes para pagarem o seu empréstimo abdicam de refeições, por exemplo, coisa que é uma coisa que em termos de princípios de direitos humanos nos faz alguma confusão. A quarta é que os valores de empréstimos são inferiores aos valores do arrendamento, continuam a ser, independentemente das alterações das leis, e isso muitas vezes também se justifica com isto ainda é consequência do processo de congelamento das rendas, mas também, por outro lado, temos um dado que nos remete para outra coisa completamente diferente, que é as taxas de esforço do arrendamento são 35% nas famílias, portanto, o congelamento das rendas ou as que têm rendas baixas já são residuais, ou então estamos a falar que há pessoas com 90%, quase 100% de taxa de esforço no arrendamento. Por fim, deixaria só uma nota, que é o que nos parece fundamental, é que neste momento, independentemente daquilo que parece ser as orientações políticas para um aumento da construção e bem, aumento da construção de habitação pública, isso muito provavelmente não servirá para resolver, por exemplo, o problema do presente, ou seja, o problema do presente, mesmo duplicando de 2% para 4% ou para 5% da habitação pública, isso não servirá para resolver o problema do presente. É importante construir um mercado de habitação não especulativa, que existe em todos os países. Na Alemanha a habitação pública, por exemplo, 22%, Holanda, entre habitação pública e mercado cooperativo, temos 30%, em Zurique temos 25% de habitação não especulativa, que está dividida entre 20% de habitação cooperativa e 5% de habitação pública, mais as misericórdias, ou equiparável às misericórdias. Viena, 48% de habitação não especulativa. É também este chamado, digamos, que esta Assembleia pode fazer à organização popular e cívica, que também consiga construir uma resposta não especulativa a este problema de habitação. Destacamos também a importância que damos também muita importância ao aparecer nas... Paula Miranda. A importância que foi dada ao conceito do habitat que aparece nas três propostas de lei de bases, não só porque permite realmente resolver uma série de problemas existentes, como evitar que esses problemas se repitam no futuro, que foram até algumas das situações, muitas destas situações que têm muito a ver com o habitat que trouxemos da primeira vez que aqui estivemos. Muito resumidamente, nós encontramos no projeto de base da lei de base do PS uma descrição muito exaustiva do que é compreendido, do que é que compreende o habitat, e onde é que, quais são as aplicações em que esse conceito deve ser entendido. No Bloco de Esquerda destacamos também que há a relação que é estabelecida, não só o direito ao habitat, a afirmação do direito ao habitat, mas também a relação que tem com o direito ao lugar,
E no PCP podemos distinguir também, salientar a questão da transversalidade, e portanto fui buscar um pouco estes 3 pontos, porque entendemos que a lei de bases final deveria realmente abranger estas várias valências, portanto, desde da questão do lugar e a questão da transversalidade e de chegar a toda a gente, a universalidade. Isto realmente é uma coisa que voltamos a sublinhar, da mesma forma como os problemas da habitação não se resolvem com a entrega da chave, também não se resolvem com o ter um teto para dormir apenas. E o habitat é o que nos traz realmente um sítio onde os indivíduos podem permanecer, podem desenvolver-se como qualquer ser vivo se desenvolve no seu habitat, e portanto daí a importância de, quando são estudados os planos de habitação, quando são definidos planos de habitação, quando são definidas, seja em meio rural, seja em meio urbano, o que é que se vai fazer em termos de habitação, não podem ser vistos só os blocos, só as casas, e quando digo blocos, já estou precisamente a dar uma indicação que é a referência que muitas vezes se tem e que muitas das vezes não é a melhor sequer. Porquê? Porque a forma como é entendido o edifício e a sua envolvente traz-nos, garantindo essa qualidade, garante-nos, por um lado, a curto prazo, uma qualidade de conforto e de dia-a-dia, com todas as consequências que tem ao nível de saúde, ao nível da saúde das pessoas, e portanto, mesmo em termos económicos, agora saíram estas notícias relativas a Portugal estar em 4º lugar a nível de pobreza energética, portanto, tudo o que isso implica, a somar às rendas das casas, a somar aos empréstimos, a somar todas essas despesas que se têm, que as próprias pessoas têm com as questões térmicas e energéticas, como também, e por aí fora, como também com transportes, e as implicações que isso tem em termos de sustentabilidade das cidades. Portanto, nós não podemos, por um lado, estar a promover meios suaves de mobilidade e, ao mesmo tempo, a afastar as pessoas para longe, sem dar transportes que depois venham colmatar isto. Portanto, não podemos ver estes temas isoladamente, e ao longo prazo, isto significa, em última análise, significa custos, e significa custos para todos. Portanto, para além das questões, lá está, de princípios, há as questões de custos de manutenção dos edifícios, de manutenção dos espaços públicos e de manutenção das cidades, em geral. Eu só queria dar uma última nota, que é, pegando nisto que a Paula estava a dizer, há aqui que nos parece que é digamos, uma continuação da questão do habitat, que é a questão da participação e da chamada dos moradores, seja de forma mais organizada em associações ou sejam outras associações que trabalham no terreno, sejam coletivos mais ou menos informais, de serem chamados à discussão sobre o seu próprio espaço público. Ou seja, no fundo, para nós parece-nos importante que, quando se coloca a questão do habitat, se está a dizer de alguma maneira que habitação e espaço público não são duas coisas separadas, pelo contrário, sobretudo em espaço urbano, ela tem que ser vista como as duas como parte da mesma equação, enfim, combatendo segregações espaciais, etc., que os bairros sociais todos nós conhecemos, não é muito, não vale a pena se calhar estarmos agora a falar sobre isso outra vez. E a última coisa, que é, estes processos participados precisam de tempo, ou seja, há uma diferença entre processos participados e a mera consulta pública, e, portanto, desde o início na legislação estar contemplado que estes processos precisam de tempo, e que é bom que eles demorem tempo, porque significa que são muito mais sedimentados e há uma capacidade também maior de discussão. O aumento da construção pública de 2% para 5% é já de si apresentado como quase um sonho e uma utopia. E de facto estamos só a repor os mínimos de alguma forma. O que eu digo é que para nós todos e para os nossos filhos e para os nossos netos tem de ser mais rápido do que isso, inclusivamente. Portanto, exige aqui um esforço de todos para que consigamos gerar essa energia, e essa energia só pode ser feita a partir de um mercado, do dito mercado não especulativo. Porque há aqui uma coisa que é muito importante perceber: em todos os dados, as pessoas foram incentivadas a comprar.
a ter a propriedade. Um direito de propriedade de uma casa que muitas delas nem sequer vão ter rendimentos para as pagar de alguma forma. Portanto, isso é uma coisa que nós devemos perceber. Sempre existiu um esforço enorme entre o que custava a casa e o que as pessoas ganhavam. E esse esforço não se foi aproximando ao longo destes anos. Antes, pelo contrário, agora com os aumentos, sobretudo, foi aumentando. Portanto, eu acho que é preciso construir soluções alternativas, que já existem por toda a Europa, e é esses modelos que são importantes serem aplicados em Portugal também. A questão concreta que o Sr. Deputado Castelo Branco coloca a propósito desta nossa proposta da alínea D, relativamente à reabilitação, ao modelo de financiamento, há vários ainda instrumentos de financiamento que permitem, nomeadamente os que deveriam ser sustentados financeiramente pelo IRU. Há vários mecanismos que permitem a construção de habitação para arrendamento cooperativo. Nós chamamos de inquilinato cooperativo porque é um arrendamento que tem que ver com, nomeadamente, ele é aplicado o regime de renda condicionada. Há instrumentos já que existem para o efeito. O problema é que nós, cada vez que colocávamos a questão ao IRU sobre a possibilidade de apresentarmos um projeto para ser financiado nesse âmbito, não há fundos e as necessidades de financiamento que o IRU tinha até agora era para outro género de operações que não o de habitação para arrendamento. E seguramente que é uma questão apenas de materializar aquilo que existe, torná-lo adaptável à situação atual e certamente que onde houver aquilo que nós aqui pedimos, onde houver terrenos ou onde houver património que possa ser, que esteja devoluto, que esteja em mau estado e que possa ser alocado a operações desta natureza para arrendamento, naturalmente que assim haja os instrumentos financeiros geridos pelo IRU ou pela banca, desde que operacionalizados pelo Estado, seguramente que haverá condições de concretizarmos esses objetivos. Mais duas questões que queria aqui dizer. A questão da oferta pública, como dizia há pouco, não tem que ser vista só com a habitação que é promovida pelo município ou pelo Estado. Aliás, o Estado até parece que já não promove e não patrocina nada, portanto, tem até um processo de desinvestimento e, portanto, de alienação desse património. Em alguns casos, se calhar até é melhor que assim seja e, sobretudo, se pudermos, nos vários projetos, isso está previsto, pudermos operacionalizar a gestão de algum desse património do Estado por entidades como as cooperativas ou as IPSS ou a economia social. Às vezes até com questões de proximidade, às vezes até com questões de intervenção dos próprios moradores na gestão desse património através da declaração de cooperativas de habitação, seguramente que em alguns casos as coisas funcionam até muito melhor. Eu falo pela experiência que tenho. Os bairros em que nós fazemos a gestão, quando lá chegámos, era o faroeste.